profeta Daniel já esteve em uma cova com os leões. E você, em algum momento da sua vida, você já esteve também em uma cova como Daniel, o profeta? Bem, Daniel foi um profeta de Deus, filho do rei Davi, também chamado de Quileabe, sendo seu segundo filho, quer dizer, do rei Davi com Abigail. Provavelmente tenha nascido em Jerusalém por volta de 623 a.C., durante o reinado de Josias. Daniel trabalhou para os imperadores da Babilônia, como também da Pérsia. Ele era sábio e interpretava sonhos, ficando conhecido como um homem justo, honesto e muito obediente a Deus. E é essa história fantástica que eu vou contar para vocês. A vida de Daniel foi virada de cabeça para baixo aos 17 anos. Ele era membro da nobreza judaica, um hebreu, que foi levado prisioneiro de guerra pelas tropas babilônicas, após a conquista do reino de Judá. Ele tornou-se uma figura notável na corte babilônica, mas permaneceu fiel a Deus de Israel, mesmo servindo ao rei Nabucodonosor, e também aos seus sucessores com lealdade e competência, até o momento em que a Babilônia foi conquistada pelo rei persa Ciro o Grande. Seu nome, cujo significado é julgado por Deus, ou Deus assim o julgou, estava a serviço ao rei. E como era de costume da época, recebeu o nome de Beltesazar, indo para as escolas dos sábios para ganhar o conhecimento necessário e também se adequar aos serviços do império. Alguns anos depois, Daniel destacou-se com a sua sabedoria e por sua proficiência, com suas habilidades em interpretar sonhos. Quando passou o período de tratamento determinado por Nabucodonosor, os jovens foram conduzidos para a presença do rei. O rei fez várias perguntas sobre os assuntos nos quais se exigiam conhecimento e sabedoria. E aqueles jovens se mostraram 10 vezes mais sábios que os magos. Em um certo momento da história, o rei da Babilônia pediu que os servissem os jovens capturados às mesmas iguarias que eram servidas no banquete real. Só que Daniel não queria consumir aquelas iguarias. Eles não queriam abrir mão das ideias, suas ideias reais. E o sábio Daniel então pediu que eles deixassem, como também ele e os 3 amigos, comendo legumes e bebendo água. E no final dos 10 dias, como ele havia pedido, os seus aspectos eram muito mais saudáveis que jovem. O profeta Daniel ganhou reputação inicialmente interpretando sonhos do rei Nabucodonosor. Este já havia convocado magos, feiticeiros e até astrólogos, e estes não foram capazes de revelar o que ele havia sonhado. O rei então ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus 3 amigos. Daniel, ao saber de tudo, foi até o rei e pediu um prazo para que ele revelasse ao rei o conteúdo dos seus sonhos, através das divinas inspirações que ele pediria a Deus. Dias depois, Daniel relatou para o rei, decifrando minuciosamente os seus sonhos. Nabucodonosor ficou impressionado com o que aconteceu. Honrou a Deus, como também recompensou Daniel com presentes preciosos
e o colocou como governante da província da Babilônia. Passando algum tempo depois, Daniel precisou fazer novas interpretações de outro sonho que o rei havia tido. Após a morte de Nabucodonosor, o segundo império babilônico entrou em decadência por falta de administração, levando conflitos internos. No ano de 539 a.C., os babilônios acabaram conquistados e submetidos pelo rei Ciro. E a pergunta que não quer calar: Daniel na cova dos leões? Bem, como já sabemos, o profeta Daniel profetizou a morte de Belzazar, que foi o sucessor de Nabucodonosor. O seu novo governante era Dário, que percebeu que Daniel era um ótimo administrador e lhe deu uma posição muito alta no governo. Os outros membros do governo ficaram com inveja de Daniel e queriam afastá-lo, mas Daniel era tão honesto, mas tão honesto, que eles não conseguiram encontrar nada contra ele. Então os governantes convenceram o rei a criar uma lei que não permitia que ninguém orasse para outro Deus, senão o rei, durante 30 dias. E aí? Como eles tinham previsto, Daniel desobedeceu aquela lei e continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia. Dário ficou muito triste ao saber, porque gostava demais de Daniel, mas não podia mudar a lei. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. No dia seguinte, Dário abriu a cova dos leões e descobriu que Daniel ainda estava vivo. Deus o havia protegido, Daniel, dos leões. Amigos, a bela história do profeta Daniel, sem sombra de dúvidas, muito importante para todos nós. E eu te pergunto, na cova dos leões, quais seriam os seus conflitos? O que você deixaria preso na cova? Não deixe aqui nos nossos comentários, não. Só apenas pense, reflita ou reflitam e transformem esses medos em força, em garra, em uma determinação, em uma transformação em suas vidas ou na sua vida. Para encerrar, eu deixo para vocês as 3 lições de Daniel. 1. Não corrompa sua integridade cristã. 2. Seja íntimo de Deus. Não perca o foco jamais. 3. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E não se esqueça de ativar também o sininho para receber novas notificações. Meu nome é Sinésia Cristina, sou professora e apaixonada por histórias, tá bom? E as palavras de hoje não poderiam serem outras. Daniel na cova dos leões. Gratidão sempre.